Oi amigos, hoje vamos falar dos samaritanos. Os israelitas, também conhecidos como samaritanos, são um pequeno grupo étnico-religioso originários do Reino de Israel, conhecidos pelos atuais judeus como Samaria. A Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo Reino de Israel, situado em torno de sua antiga capital, Samaria. E rival do vizinho Reino do Sul, o Reino de Judá. Um estudo de 2019 produzido pela comunidade samaritana estima o seu número em 820 pessoas. Atualmente, habitam no distrito de Holon em Tel Aviv e Nablas na Cisjordânia, situadas em Israel e na Palestina. A religião dos samaritanos baseia-se no Pentateuco, tal como o judaísmo. Contudo, ao contrário deste, o samaritanismo rejeita a importância histórica de Jerusalém. Os samaritanos não possuem rabinoso e não aceitam o Talmud dos judeus. A religião dos samaritanos é o samaritanismo. O samaritanismo é uma religião abraâmica intimamente relacionada com o judaísmo que se baseia na Torá dos samaritanos e que, até onde é sabido, é praticada exclusivamente por eles. Seu culto é centrado no Monte Gerizim perto do atual Nablas, ao contrário do judaísmo, que tem o Monte Moria a Jerusalém como sua montanha sagrada. Provavelmente no samaritano, como no judaísmo, havia cismas e disputas religiosas, das quais pouco se sabe. No entanto, hoje, por causa do pequeno número de samaritanos que ainda permanecem, há apenas uma corrente religiosa. A origem dos samaritanos. Por volta de 1000 antes da Era Comum, os israelitas viviam nas terras altas, situadas a oeste do Rio Jordão, no atual território da Jordânia. Segundo a Bíblia, os israelitas dividiam-se em 12 tribos, que alimentavam rivalidades mais ou menos intensas umas com as outras. O fator primordial da separação se estabelece na condição em que o rei Seleucidas se apodera do templo em Jerusalém e introduz idolatrias e práticas consideradas pagãs, proibindo a Torá e a circuncisão. Assim, as tribos do norte associaram-se com os Seleucidas, a fim de destruir a quem consideravam seus inimigos comuns. Na tribo de Judá ao sul, ainda de acordo com a Bíblia, estas tribos teriam sido unificadas em cerca de 1000 antes da Era Comum pelo rei Só, que foi sucedido pelo rei Davi. Este foi por sua vez sucedido pelo seu filho Salomão. Da mesma forma que os samaritanos, na verdade, descendem de misturas de israelitas e povos e nações, e que por fim foram para o exílio com estrangeiros, depois de erguer seu próprio reino com capital em Samaria e ter todos os seus 10 reis amaldiçoados sucessivamente por Deus até serem expulsos para o exílio. Charles de Timore. Life and Times in the Old Testament. 1955. Tornaram-se espúrios e nunca mais voltaram do exílio, são as chamadas tribos perdidas. O que resta hoje em Israel são os descendentes dos judeus que permaneceram na terra, com milhares de descendentes conforme está escrito: eu os trarei de todas as nações da terra. As 10 tribos nunca voltaram. Depois da morte de Salomão, em cerca de 930 antes da Era Comum, 10 tribos do norte separaram-se e formaram o Reino de Israel, também conhecido como o Reino da Samaria, devido ao nome da cidade, que se tornou a sua capital no século X a.C. Este reino tornou-se vizinho e por vezes rival do Reino do Sul, o Reino de Judá. Samaritanos se uniram com judeus contra os macedônios. A origem dos samaritanos é de descendência assíria e mistura de povos dominadores hostis à casa de Israel e que, na época, estavam decididos a dominar toda a terra, porém um grande exílio os dispersou e eliminou. Sendo assim, o reino de Israel ficou dividido, formando Judá e outro o reino do sul, e o restante das 10 tribos o reino do norte. E o rei da Assíria trouxe pessoas da Babilônia, de Cuta, de Eivil, de Amate e Sefarvale, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Surgiu os samaritanos. Em 722 antes da Era Comum, a saber o rei Salmaneser, os assírios conquistaram o reino de Israel, que transformaram numa província do seu império. O reino de Judá aceitou submeter-se à soberania dos assírios como estado vassalo, tendo por isso sobrevivido mais algum tempo. Restabeleceu a sua independência durante o reinado de Josias.
tendo sido destruído pelos babilônios e a sua população deportada em 586 até 587 AC. Importante ressaltar que a cisânia entre os reinos se estabeleceu de tal forma que no período que Israel esteve sob domínio grego, no período de Judas Macabeu, os samaritanos lutaram e apoiaram os gregos contra Judá. Porém Judá venceu e expulsou os dominadores gregos e rededicou o templo de Jerusalém. Jarujit Mori, Life and Times e The Old Testament, 1955. Importante ressaltar que a cisânia entre os reinos se estabeleceu de tal forma que no período que Israel esteve sob domínio grego, no período de Judas Macabeu, os samaritanos lutaram e apoiaram os gregos contra Judá. Porém Judá venceu e expulsou os dominadores gregos e rededicou o templo de Jerusalém. Jarujit Mori, Life and Times e The Old Testament, 1955. Samaritanos e os judeus. De acordo com o segundo livro de Reis, que se pensa ter sido redigido em meados do século VI a.C., pelo menos 150 anos após os acontecimentos, a população do Reino de Israel foi deportada para outras regiões do Império Assírio, como castigo pelos seus pecados. De seguida, esta população teria misteriosamente desaparecido, as 10 tribos perdidas de Israel. A Bíblia refere que povos estrangeiros foram transladados para habitar o território das populações deportadas. Estes estrangeiros teriam criado uma religião nova, que misturava elementos hebraicos e pagãos. E encontram-se na origem dos samaritanos. 5. A adulteração dos 10 mandamentos com a inclusão de um 11º mandamento com ordenança de adoração no Monte Gerizim, aumentou a separação e as disputas. Jarujit Mori, Life and Times e The Old Testament, 1955. Samaritanos e a história arqueológica. Os arqueólogos recuperaram uma boa parte dos arquivos do Império Assírio. As crônicas assírias de Sargão II, o rei que venceu o reino de Israel, afirmam: cerquei e ocupei a cidade da Samaria, e levei comigo 27.280 dos seus habitantes como cativos. Tomei-lhes 50 carros, mas deixei-lhes o resto das suas coisas. Alguns tradutores não estão de acordo quanto ao significado exato de cidade de Samaria, considerando que o texto original não esclarece se trata da cidade ou do estado da Samaria. Há, no entanto, um ponto em comum com o segundo livro de Reis, a deportação dos israelitas. Mas há também uma diferença importante: o número de deportados. Segundo o livro bíblico de 2 Reis, toda ou quase toda a população foi deportada. Segundo Sargão, foi apenas uma minoria. Os arqueólogos estimam que o reino da Samaria teria 200.000 pessoas, de acordo com as cidades e aldeias reencontradas. Sabe-se que ocorreu uma primeira deportação 10 anos antes, quando o rei assírio Tiglat-Falazar III conquistou a Galileia. O total das duas deportações atinge cerca de 40.000 pessoas, ou seja, apenas 20% do total dos habitantes. Essencialmente a elite. Os historiadores acreditam que certos israelitas do norte teriam partido também como refugiados para o reino de Judá. Implantação de colonos estrangeiros é indicada várias vezes no resto do texto, mas a propósito de outras conquistas. Esta política de implantação era comum e, por conseguinte, foi provavelmente também feita na Samaria, como indica o livro de 2 Reis. Na localidade de Gezer e nos seus arredores encontrarão-se textos cuneiformes do século VII a.C. contendo nomes babilônicos. A transladação de populações estrangeiras na Samaria, pelo menos em certas zonas, encontra-se assim atestada. Contudo, a arqueologia revela que este repovoamento está longe de ter sido maciço. As cerâmicas, inscrições, aldeias, extras mostram uma continuidade com o período anterior. O livro de Jeremias afirma que, 150 anos após a queda do Reino do Norte, os israelitas do norte apresentaram oferendas no Templo de Jerusalém. Perspectiva dos samaritanos. De acordo com o seu livro de crônicas, Sefer HaYamim, os samaritanos consideram-se como descendentes das tribos de Efraim e de Manassés, duas tribos procedentes da tribo de José, que viviam no reino de Israel antes da sua destruição, em 722 a.C. Esta visão está bastante próxima dos estudos da maior parte dos historiadores. Os samaritanos afirmam ainda que foram os judeus a se separar deles,
quando da transferência da Arca da Aliança no século XI a.C., de acordo com a segunda das suas 7 crônicas, foi o profeta Elias a causar o cisma, quando estabeleceu em Siló um santuário que visava substituir o santuário do Monte Gerizim. Mas não é fato. E para que o movimento samaritano surgido depois da separação entre os reinos do norte e do sul, modificaram decisivamente os 10 mandamentos, acrescentando o 11º, onde ordena-se a construção do templo e adoração, sobre o Monte Gerizim e Nablas. Foster, Haley. The Lost Tribes ed. 1927. De qualquer modo, os anos que se seguiram foram marcados pela esperança de libertação. Porém, em 722 o Reino do Norte foi definitivamente conquistado por Salmanasar v. 726 até 722 AC, ocorrendo a consolidação assíria com Sargão II, 722 até 705 A.C. Samaria foi repovoada por colonos estrangeiros e a população deportada por todo o Império Assírio. Reino de Judá cair perante a Babilônia. Em 586 da Era Comum, o reino de Judá cai perante o inimigo, e uma parte da sua população é deportada para a Babilônia. Após a libertação dos exilados por Ciro II em 537 da Era Comum, estes decidem reconstruir o Templo de Jerusalém. Os samaritanos oferecem então a sua ajuda, mas esta é rejeitada, tal como descreve o livro de Esdras. Se tiver como referência o livro de Esdras, a ruptura religiosa entre judeus e samaritanos teria ocorrido depois de 500 a.C., porém, dado que há incertezas quanto à data de redação dos textos, conteúdo e aplicação do mesmos, subsistem dúvidas. Alguns estudiosos consideram que a ruptura ocorreu após o retorno de Neemias em 445 antes da Era Contemporânea, o começo da história samaritana propriamente dita, situar-se-ia no começo da época helenística, com a construção de um templo rival ao de Jerusalém, no Monte Gerizim, em Siquém, atual cidade de Nablas. Foster, Haley. The Lost Tribes, ID 1927. Obrigado, amigos. Continuaremos a relatar sobre a história da sobrevivência dos últimos samaritanos. Até breve.